Hoje o vídeo é para as crianças. Você tratada leite com pera, ovo maltino. Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela. Você está insatisfeito ou insatisfeita com sua vida? Você reclama dela? Você acha que os seus pais poderiam te dar mais do que eles dão? Então fica aqui que o tema hoje é crianças na Idade Média. A sociedade medieval era dividida em 3 castas: os que trabalhavam, os que rezavam e os que lutavam. 90% da população medieval morava no campo. O trabalho era árduo, era difícil e quanto mais pessoas trabalhando na terra, melhor, porque os impostos cobrados pelos senhores da época eram altíssimos e crianças obviamente não eram poupadas do trabalho. Desde que elas conseguissem executar qualquer uma das tarefas do campo, elas eram escaladas para isso, mesmo doentes, mesmo desnutridas, mesmo enfraquecidas. Agora a criançada tá na hora de vocês trabalhar. Oba! E os que rezavam? Tão cedo? Sim. As crianças eram levadas aos monastérios aos 7 anos de idade, em sua maioria filhos de aristocratas, e de lá eles nunca saíam. Alguns sequer voltavam a ver seus pais. Os castigos infligidos nos monastérios eram o mesmo castigo que os adultos sofriam. As crianças tinham que estudar arduamente e construíam essa carreira para que a sociedade, digamos, ficasse mais tranquila e mais livre da culpa. Porque na Idade Média, Vamos com os deuses. Na Idade Média, tudo era pecado, então a sociedade se sentia extremamente culpada por qualquer coisa e essa era uma maneira de aliviar o peso dela. E os que lutavam? Para ser um nobre cavaleiro medieval, obviamente você precisaria ser nobre. Então as famílias nobres enviavam seus filhos para serem treinados em academias militares comandadas por grandes lordes da guerra extremamente experientes. O treinamento era igualmente árduo. As crianças saíam de lá e se tornavam cavaleiros e lutavam em guerras, em batalhas. E apesar de ser também uma carreira árdua e muito arriscada, tinha uma grande vantagem. Esses cavaleiros, eles conseguiam adquirir terras e adquirir riquezas e de quebra, por serem muito fortes, protegerem as terras e riquezas que as suas famílias já possuíam. Agora você vai me perguntar: mas essas crianças camponesas trabalhavam mesmo doentes, mesmo desnutridas? A mortalidade era alta naquela época? Sim, muito. 50% da população naquela época não chegava aos 18 anos. Uma prova disso é o cemitério de Warren Percy, na Inglaterra, que foi o único cemitério que os arqueólogos puderam escavar e retiraram de lá diversas ossadas, entre elas de crianças. E comparando as ossadas infantis daquela época com a estatura de uma criança moderna, foi constatado que as crianças medievais mediam pelo menos 9 centímetros a menos que as crianças de hoje. Por quê? Por causa da desnutrição. Então a vida das crianças nobres, principalmente das meninas, era maravilhosa. Não. Essas crianças eram as que tinham menos liberdade de todas, e o mais triste é que, como na Europa você era extremamente rico e poderoso se você tivesse terras e riquezas, e quanto mais melhor, essas crianças poderiam ser até mesmo usadas como moeda de troca. Margaret Beaufort, uma das herdeiras mais ricas da Inglaterra naquela época, que o diga, ela era uma das herdeiras mais ricas Ela era uma das herdeiras mais ricas da Europa e por isso o seu pai deu a sua mão em casamento para o filho de uma outra família extremamente rica da época para que eles pudessem firmar uma aliança. Ela tinha 6 anos de idade e o seu noivo tinha 8. Quando Margaret fez 12 anos, o rei da Inglaterra na época achou por bem que ele deveria dissolver o primeiro casamento, já que obviamente não havia sido consumado, e deveria casar Margaret com seu meio-irmão Edmund. Ele era 14 anos mais velho que ela. Eles se casaram, mas
Para segurar o dote dela, a única maneira segura de fazer isso era gerar um herdeiro, e foi o que Edmund fez. Ele engravidou a sua esposa, que na época tinha 12 anos de idade. Só que antes do filho de Margaret nascer, seu marido morreu. Ou seja, aos 12 anos ela estava grávida e viúva. Mas o menino nasceu bem, nasceu com saúde. Ela batizou o garoto de Henrique e ele veio a se tornar Henrique VII, o rei fundador da dinastia Tudor. Margaret Beaufort foi extremamente importante para a história da Inglaterra. Mas a qual preço, né? Ela infelizmente acabou sendo um joguete nas mãos dos adultos e nas mãos dos homens. Não nascer na Idade Média, como é bom, como é bom. Bom é não ter que se casar com 6 anos de idade com uma pessoa que você não conhece. Agora você vai me perguntar, mas os pais não ligavam para as crianças? Sim, ligavam, e muito. O Arquivo Nacional em Londres possui alguns livros de registro medievais que registram, obviamente, a morte trágica de diversas crianças e principalmente o quanto os pais sofreram. O luto era até mesmo já uma causa de morte na época. Mary Aden, uma mulher da Era Tudor, época em que 1/3 dos bebês morriam durante o primeiro ano de vida, era doida para ter filhos. Ela teve a sua primeira menina, Joan, só que a menina infelizmente morreu com 2 meses. Depois ela teve sua segunda filha, Margaret, que morreu com 1 ano. Ela conseguiu engravidar de novo, dessa vez de um menino, que nasceu e ela fez de tudo para que ele vivesse saudável e bem tratado e que chegasse à fase adulta. Ele chegou. Ele viveu 52 anos e presenteou o mundo com obras maravilhosas. O nome dessa criança? William Shakespeare. E diversão? Não havia diversão? Sim, havia, muita. Arqueólogos descobriram em escavações resquícios de brinquedos e de joguinhos que as crianças utilizavam. Então, de certa forma, era uma fase enriquecedora e que as crianças poderiam aproveitar a sua infância. Tinha jogo, tinha brincadeira. Tinha as atividades divertidas, por mais que o trabalho fosse árduo. Então, até que a Idade Média, nesse sentido, não foi de todo mal, porque eles tinham passatempos, os pais os amavam e eles podiam tirar um tempo livre para se divertir. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha. Se não gostou, essa, não, essa, não, essa.